Eu vou falar hoje sobre espíritos familiares e fantasmas. Isso mesmo. Será que existe o fantasma? A gente ouve falar, dessas fotografias em que a pessoa tira uma foto ali e aparece um vulto atrás, aparece às vezes a fisionomia, às vezes o rosto daquela pessoa que já faleceu. Então nós vamos analisar tudo isso com base na palavra de Deus e nós vamos analisar se isso realmente vem de Deus ou não. Será que são os espíritos que ficam vagando, os espíritos das pessoas que morreram, ou são demônios? A maldição hereditária, ela se resume em uma coisa: quando começa a acontecer muita coisa negativa que vai se repetindo dentro da mesma família com o passar dos anos. Por exemplo, um pai alcoólatra, ele gera um filho que acaba se tornando alcoólatra também no futuro, ou então filhos de casais divorciados que acabam se divorciando também, e isso vai se repetindo de geração em geração. Às vezes acontece também de acidentes frequentes. Quando você não é convertido a Jesus, ou seja, quando você não entregou a sua vida para Ele e o reconheceu como Senhor da sua vida, então Ele ainda não é o seu Senhor. E com isso você fica vulnerável para esses espíritos malignos operarem na sua vida. É como se eles tivessem a chave da porta da sua casa, eles entram e fazem o que eles querem. Infelizmente, essa é a realidade. E eles dominam então os seus pensamentos de tal maneira, se você deixar, que eles fazem com que você obedeça a sua voz. E é por isso que tem tanta gente que se arrepende hoje de atitudes que tomaram, porque naquele momento o inimigo influenciou a pessoa. Inclusive, o inimigo chega a convencer as pessoas a tirar a própria vida, as pessoas a serem violentas. Então nós precisamos vigiar o tempo todo. Mas, na hora que a pessoa entrega a sua vida para Jesus e o recebe como Senhor e Salvador, então naquele momento, Jesus toma as chaves nas mãos dele e ele passa a conduzir a sua vida. Mas para isso você precisa deixar que o Espírito Santo governe as suas emoções, a sua maneira de falar, de pensar e de agir, ok? E a partir daí, os demônios não podem mais lhe causar dano. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, aquele que nasceu de novo, o maligno não o toca. Amém? Mas Satanás e os seus demônios são astutos e eles não desistem do seu objetivo, que é roubar, matar e destruir. Eles não batem na porta assim como Jesus fazia. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que Jesus está à porta e ele bate. Se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, ele entra. Mas nós sabemos que o inimigo não é assim. O inimigo ele arromba a porta, ele não pede permissão, ele veio realmente para causar destruição. E infelizmente, em alguns casos, o inimigo consegue entrar novamente na vida da pessoa. Ele não vai dominar mais o espírito da pessoa que nasceu de novo, porque ali habita o Espírito Santo. Mas ele vai controlar a mente, ele pode influenciar a mente da pessoa. Então, se ele tomar a mente da pessoa, ele pode trazer opressão, ele pode até mesmo manipular essa pessoa. E é aí que entra a questão dos espíritos familiares, que eu vou explicar para você agora na palavra de Deus. E isso pode atingir tanto pessoas que foram convertidas, que nasceram de novo, quanto pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Eu quero ler para você uma passagem que está em Levítico capítulo 19, em que a Bíblia diz assim, preste atenção: não recorram aos médiuns, nem busquem os espíritas, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Olha isso, irmãos. Essa palavra médiuns que eu acabei de citar para você, no original, no hebraico, ela se refere a pessoas que entram em contato com esses espíritos familiares, que na verdade são demônios que passam por pessoas da própria família. Então, quando alguém procura um médium ou um espírita, essa pessoa ela está abrindo portas no mundo espiritual para que o inimigo entre na sua vida. Porque isso foge do que está escrito na palavra. A Bíblia deixa claro em várias passagens que só existe uma vida e depois disso vem o dia do juízo. Então não existe várias vidas e também não existem espíritos desencarnados, mas sim demônios, que são os anjos caídos, e existem os anjos de Deus. Então nós precisamos entender que Satanás e os seus demônios, que são esses anjos caídos, eles não morrem e eles estão aqui nessa terra vivendo de geração em geração e eles sabem tudo sobre o ser humano. E de acordo com a Bíblia, no mundo espiritual existem demônios que atuam em áreas maiores e outros que agem em áreas menores. Por exemplo, quando a Bíblia fala de principados, ela está falando de demônios que são como se fossem generais. Eles são aqueles que governam as nações, eles têm mais poder do que os outros, eles atuam de uma forma diferente.
E depois disso vem as potestades, vem os dominadores deste mundo de trevas. Uai, seu app de vídeos curtos.